A gente discute benefício para bandido. Mas quando você tem um ministro da Justiça que no seu discurso de posse diz que precisamos humanizar os pequenos crimes, ele está zombando das vítimas. O que é primeiro? O que é humanizar pequenos crimes? É roubar um celular? É matar uma mulher grávida num ponto de ônibus por um celular, e aí tem que humanizar porque era um celular. E aí a gente tem um senador que virou ministro do Supremo, que vai assumir, que já deixou alguns projetos protocolados, aqui está na mídia e vazou, projetos para humanizar pequenos crimes. Tudo combinado. Tudo me engana que eu gosto. Tudo combinado, Cleitinho. Tudo combinado. Glamorização de crime. Sabe por quê? Porque isso aí é um nicho de voto. As cadeias aplaudiram. Houve tiros para cima nas favelas. Quando acabou o processo eleitoral, glamorização de criminoso, glamorização de bandido. Não tem que ter saidinha de maneira nenhuma. Os índices são altíssimos, ainda que não fossem altíssimos, seria crime do mesmo jeito. Ainda que fosse uma vida, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando uma vida é tirada de forma assintosa para subtrair algo. Conta tudo. Então eu vou contar. Mas antes de você assistir esse vídeo, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, prepara o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais amigos, porque eu sei que esse assunto será e é muito importante a todos saberem. A gente discute benefício para bandido. Mas quando você tem um ministro da Justiça que no seu discurso de posse diz que precisamos humanizar os pequenos crimes, ele está zombando das vítimas. O que é primeiro? O que é humanizar pequenos crimes? É roubar um celular? É matar uma mulher grávida num ponto de ônibus por um celular, e aí tem que humanizar porque era um celular. E aí a gente tem um senador que virou ministro do Supremo, que vai assumir, que já deixou alguns projetos protocolados, aqui está na mídia e vazou, projetos para humanizar pequenos crimes. Tudo combinado. Tudo me engana que eu gosto. Tudo combinado, Cleitinho. Tudo combinado. Glamorização de crime. Sabe por quê? Porque isso aí é um nicho de voto. As cadeias aplaudiram. Houve tiros para cima nas favelas. Quando acabou o processo eleitoral, glamorização de criminoso, glamorização de bandido. Não tem que ter saidinha de maneira nenhuma. Os índices são altíssimos, ainda que não fossem altíssimos, seria crime do mesmo jeito. Ainda que fosse uma vida, a Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Quando uma vida é tirada de forma assintosa para subtrair alguma coisa que alguém ganhou com suor, senador Mourão, é preciso que haja o grito dos bons, porque os maus transitam com grande facilidade. Tá aí a destruição da Lava Jato. Tá aí os colarinhos brancos, todo mundo na rua e pedindo o dinheiro de volta. O cara delatou, entregou a zorra do dinheiro, agora estão pedindo de volta. Sérgio Cabral tá fazendo live. Nós estamos vivendo no país de Alice, no fantástico mundo de Bob. Se o golpe que estão tentando agora atribuir ao presidente Bolsonaro, atrelar, né, o presidente Bolsonaro a essa situação envolvendo o 8 de janeiro, o que foi Flávio Dino que apagou as imagens do Ministério da Justiça? Será que alguém pode me dizer? Nós estamos reforçando essa pergunta, porque essa pergunta é fundamental. Essa é a pergunta que, de fato, não quer calar. Se o golpe era do presidente Bolsonaro, por que Flávio Dino apagou as imagens? Alguém pode me dizer? Eu tenho, inclusive, a convicção e algumas informações importantes. Inclusive, Cris Grêmio, ainda na condição de jornalista e não de candidata à prefeitura de Curitiba, a gente já vai falar disso. A Cris levantava uma possibilidade daquela sala, daquele gabinete onde estava Flávio Dino, teve quase um piripaque, contou tudo isso para a Rede Globo de televisão, e você se lembra? Flávio Dino não estava sozinho. E aí as imagens das câmeras de segurança poderiam mostrar para a gente, primeiro, quem estava ali,
assistindo de camarote a armadilha montada para prender brasileiros do bem, para destruir o sonho da direita do Brasil. Quem estava ali ao lado de Flávio Dino? Além da Força Nacional, com seus 300 homens colocados ali, né, à disposição do ministro e que não atuaram para evitar o que aconteceu, é muito importante a gente entender toda a movimentação daquele domingo, 8 de janeiro, toda a movimentação daquele domingo, 8 de janeiro, ali no Ministério da Justiça. É fundamental. Então, eu volto com a imagem na tela, Edson, por gentileza, porque, inclusive, eu vou mandar para o João. Luizão, manda para o João, para mim, por gentileza, essa imagem. Quem quiser pelo WhatsApp, né, essa imagem compartilhada, nós precisamos fazer com que o Brasil entenda que temos hoje uma pergunta que não quer calar. Se o golpe era do presidente Bolsonaro, como estão tentando atribuir a ele esse golpe, né, do dia 8 de janeiro agora, tem PGR, enfim, se o golpe era do Bolsonaro, por que foi o Flávio Dino que apagou as imagens? Essa pergunta merece uma resposta e a gente está atrás dela. E a gente está atrás dessa resposta. Aliás, eu duvido que Flávio Dino tenha disposição de responder para a gente, porque muito provavelmente faça parte desse pacote que leva Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal o apagar dessas imagens. Ele me deu a possibilidade agora aqui de, né, concatenar, de supor. Por quê? Porque as imagens foram apagadas. Tá aí! Quem combateu o crime virou criminoso. Quem nunca cometeu nenhum tipo de crime foi digno de ter saidinha. Muito pelo contrário, continuam presos com a tornozeleira eletrônica. Enquanto quem comete crime... Quem matou Clezão? Se tinha pedido do Ministério Público para ele ser solto. Quem matou ele? Quem matou o Clezão? Quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro? Quem matou Marielle? Nós já sabemos. Então tudo assim. Quem? Já sabemos quem mandou matar Marielle. A procedência, de onde veio. Quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro? Ninguém fala nada. E aí o ministro da Justiça, ministro dos Direitos Humanos, quando dão entrevista com a morte de um policial, eles odeiam a polícia. Eles odeiam a liberdade. E lá na cadeia eles continuam delinquindo, continuam cometendo crime, celulares na mão. Não há recuperação, não há mudança de vida, eles estão loucos para sair, para delinquir, e todo mundo sabe o que vai acontecer. E quando a relatora faz o relatório da CPMI, do dia 8, a palavra-chave, e a palavra-chave também no dia que fizeram o grande monumento da Constituição. Qual Constituição, cara pálida? Não anistia. Aí tem um monte com mandato que foram anistiados e Figueiredo avisou. Um dia vocês vão se arrepender. Tudo isso tem a ver com essa violência, essa criminalidade. Rapaz, você imagina Lewandowski, ô Mourão, Lewandowski combatendo o crime, enfrentando o crime organizado. Me faça sorrir. Me faça, que eu gosto, adoro. E no discurso dele temos que humanizar os pequenos crimes. O que é pequeno crime? Para o sujeito que toma uma facada e perde o celular. O que é o pequeno crime para um estudante, sabe, um universitário que está indo para a universidade e alguém toma o celular dele e atira na cabeça dele, na porta de casa? O que é pequeno crime? Tem a ver com o celular? Vamos humanizar. Eu acho que os olhares que sinto aqui, esse plenário cheio, o disco sim de Lewandowski não vai se criar, não. Porque nós não somos a favor nem de grande nem de pequeno crime. Mas esse texto resgata, e se nada acontecer daqui para frente, pelo menos foi uma sessão de respeito aos órfãos, às viúvas, aos viúvos, aos trabalhadores que foram mortos de forma covarde, na mão daqueles que se alegram, que zombam de nós, que saem na saidinha depois, faz a sua própria selfie com um fuzil na mão
e posta porque eles sabem que na audiência de custódia o culpado não será ele, será o policial. Os ministros do Supremo condenaram 15 pessoas do 8 de janeiro, que nem estavam nas invasões de prédios da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro, que nem saíram da frente do QG do Exército. Esses 15 se recusaram a um acordo pelo qual eles reconheceriam o crime de golpe de Estado, etc., e passariam por uma lavagem cerebral de aulas de democracia. A votação foi via digital à distância, deu 9-2. Cássio Nunes Marques e André Mendonça foram os 2 votos vencidos. Os demais votaram votos pela condenação. O relator, Alexandre de Moraes, disse que, embora não tenham participado dos atos em si, eles lá estando demonstraram a intenção de golpe de Estado, incentivando as Forças Armadas. E isso foi aprovado por 9 dos ministros do Supremo. É um caso, mais um caso, para ser estudado nas faculdades de Direito. A pessoa é punida pela intenção. Isso é uma coisa que se discute abundantemente no Supremo. Ninguém pode ser punido pela intenção se não fez. Que estavam incentivando as Forças Armadas, que não caíram no conto do incentivo, não morderam a isca. Estavam lá todo dia, com palavras de ordem, música principalmente, foram condenados. Agora, a condenação não foi a 17 anos, foi a 1 ano, que é convertido em prestação de serviços à comunidade, proibição de uso de arma e tal, passaporte e algumas outras restrições. Ou seja, quiseram dar uma lição nessas pessoas, que foram, na verdade, elas foram todas conduzidas para o presídio naquele dia em que, passando por cima do que diz a Constituição sobre flagrante delito, elas foram presas em flagrante, embora não tivesse havido perseguição depois do 8 de janeiro, estavam lá. Foram postas nos ônibus de maneira enganosa, mas enfim. É um episódio que vai ser muito estudado ainda nas escolas de direito no país e vai ficar para a história do direito no nosso país. Bom, aí aproveitando, um ministro do Supremo, só ele, anulou um processo da 13ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, envolvendo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Mandou arquivar, contra a opinião da Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet, e contra a opinião da juíza, titular da 13ª Vara, que diz que as provas que Toffoli considerou inaproveitáveis, considera que há provas imunes de contaminação. São aqueles registros da Odebrecht, de Caixa 2, na campanha de reeleição para o governo do Estado de Alckmin. 8.300.000 envolvidos. A defesa de Toffoli diz que foi feita justiça, mas, enfim. Eu quero saber o que vai acontecer com eleitores que venderam voto lá em Ourilândia do Norte, no Pará, porque pegaram um vereador que comprou e mandou usar um óculos com microcâmera para provar que estava votando nele. O irmão Edivaldo. Ele foi preso, foi solto, pagou fiança, mas e os eleitores? Não existe um crime que não tenha outro lado, é o ativo e o passivo. Estou curioso para saber, para servir de exemplo para os eleitores, assim como o Supremo quer servir de exemplo, de lição de democracia para quem estava fazendo barulho lá na frente do Supremo. Tem isso também, eleitor que vende o voto. É tão criminoso quanto o que compra. Aliás, olha só como as coisas estão feias para o lado da esquerda, essa onda de direita. A Rede
A Rede era o partido de Randolph Rodrigues, que saiu, voltou para o PT, né? Foi fundado pela Marina. Marina e Heloísa Helena tem um racha lá dentro. Só elegeu 4 prefeitos. Elegeu 71 vereadores, que são milhares os vereadores. A Heloísa Helena, que já foi candidata a presidente da República, né, já foi senadora, sequer se elegeu vereadora no Rio de Janeiro. Só para citar essas figuras da esquerda. A outra figura da esquerda, Manuela Dávila, que foi a companheira de chapa de Haddad, anunciou que está saindo depois de 20 anos, 25 anos, do Partido Comunista do Brasil, que também está vendo que não está funcionando, né? Os partidos políticos têm que... cada um tem a sua ideologia, mas a ideologia majoritária brasileira sempre foi conservadora, liberal, de valores ocidentais e judaico-cristãs. Queria já colocar na tela um post já circulando, já está rodando nos grupos, já está na internet, e ontem nós fizemos essa pergunta aqui, não na reprodução ipsis literis textual, mas nós trouxemos esse questionamento aqui ontem, durante a programação do Jornal da Ouriverde, quando trouxemos a notícia da condenação de 15 brasileiros que estavam no inquérito 4921, né, no processo 4921, ou seja, dos presos do 9 de janeiro, depois da traição da perfídia do Exército. Né, você se lembra muito bem, né, o Exército que decidiu trair os brasileiros, trair a confiança dos brasileiros, colocando brasileiros dentro de ônibus, homens, mulheres, idosos, idosas, crianças, que foram expostos, né, circularam pelas avenidas de Brasília como se fossem animais, até serem levados à quadra da Polícia Federal, onde ali, repito, crianças passaram mais de 24 horas sem se alimentar, sem poder trocar as fraldas, um verdadeiro absurdo, uma situação absolutamente desumana. E aí 15 brasileiros desse processo do 4921 foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, eu trouxe ontem essa questão, e já está rodando, deve estar na tela para você, uma pergunta que não quer calar. E essa pergunta está na tela para você, pode pôr a edição, por gentileza, na tela, porque eu quero chamar a atenção desse brasileiro que nos ouve agora, porque esse é o ponto. Se o golpe que estão tentando agora atribuir ao presidente Bolsonaro, atrelar, né, o presidente Bolsonaro a essa situação envolvendo o 8 de janeiro, o que foi Flávio Dino que apagou as imagens do Ministério da Justiça? Será que alguém pode me dizer? Nós estamos reforçando essa pergunta, porque essa pergunta é fundamental. Essa é a pergunta que, de fato, não quer calar. Se o golpe era do presidente Bolsonaro, por que é que Flávio Dino apagou as imagens? Alguém pode me dizer? Eu tenho, inclusive, a convicção e algumas informações importantes, inclusive Cris Grêmio, ainda na condição de jornalista e não de candidata à prefeitura de Curitiba, a gente já vai falar disso. A Cris levantava uma possibilidade daquela sala, daquele gabinete onde estava Flávio Dino, teve quase um piripaque, contou tudo isso para a Rede Globo de televisão, e você se lembra? Flávio Dino não estava sozinho. E aí as imagens das câmeras de segurança poderiam mostrar para a gente, primeiro, quem estava ali, assistindo de camarote, a armadilha montada para prender brasileiros do bem, para destruir o sonho da direita do Brasil. Quem estava ali ao lado de Flávio Dino? Além da Força Nacional, com seus 300 homens colocados ali, né, à disposição do ministro e que não atuaram para evitar o que aconteceu, é muito importante a gente entender toda a movimentação daquele domingo, 8 de janeiro, toda a movimentação daquele domingo, 8 de janeiro, ali no Ministério da Justiça. É fundamental. Então, eu volto com a imagem na tela, Edson, por gentileza, porque, inclusive, eu vou mandar para o João. Luizão, manda para o João para mim, por gentileza, essa imagem. Quem quiser pelo WhatsApp, né, essa imagem compartilhada, nós precisamos fazer com que o Brasil entenda. E temos hoje uma pergunta que não quer calar. Se o golpe era do presidente Bolsonaro, como estão tentando atribuir a ele esse golpe, né, do dia 8 de janeiro agora, tem PGR, enfim, se o golpe era do Bolsonaro, por que foi o Flávio Dino que apagou as imagens?
Essa pergunta merece uma resposta e a gente está atrás dela. E a gente está atrás dessa resposta. Aliás, eu duvido que Flávio Dino tenha disposição de responder para a gente, porque muito provavelmente faça parte desse pacote que leva Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal o apagar dessas imagens. Ele me deu a possibilidade agora aqui de concatenar, de supor. Por quê? Porque as imagens foram apagadas. Então a gente está aqui discutindo essa situação deste print. Ô Lu, manda para mim, para o João, para o WhatsApp da rádio, esse print, aliás, esse post, para que isso ganhe Brasil. Nós precisamos compartilhar. Esse foi o vídeo de hoje. Ajude a este canal a crescer. Se inscreva aqui nesse canal. Curte bastante, comenta sobre esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha com os amigos e vamos fazer com que o canal Conta Tudo Ju cresça novamente com a ajuda dos patriotas, com a sua ajuda e também com a melhor notícia que venho trazer para vocês. Conta Tudo